Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pois bem, gente, viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, utilizando para tanto a edição da sexta-feira, 10 de abril de 2020, em que nós estávamos atualizando a situação da pandemia no território brasileiro. Como disse, primeiro nós fizemos uma série de programas, se não me engano, 5 programas, para atualizar a situação mundial. Agora nós estamos atualizando a situação brasileira. Claro que nós vamos utilizar como base a reportagem do dia 10, nós que estamos no dia 13, mas assim como nós fizemos para o caso mundo, no final nós vamos atualizar os dados. Evidentemente, a reportagem ela foi assinada pela Natália Cancian e pelo Renato Machado e ela diz o seguinte: com 141 novos registros de mortes, número de vítimas no Brasil vai a 941, nós que já ultrapassamos 1.300 mortes e quase 25 mil casos. No dia, nós estávamos com 17.852 casos. Ao menos 941 pessoas morreram pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira, dia 9 de abril. O que a gente não pode se esquecer é que os dados, infelizmente, no caso brasileiro, estão muito enviesados e subnotificados. Nós, inclusive, fizemos um especial no Jornal do Masa para falar dos modelos que são utilizados no Brasil para prever, para orientar a situação da pandemia. Foram registrados 141 mortes nas últimas 24 horas, um novo recorde diário. O país soma 17.857 casos confirmados da doença. No dia anterior, eram 15.927. O Ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior. Engraçado que ele assume que é maior, mas não fala o quanto maior é, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação. Felizmente, o Brasil é um dos países do mundo, até por interesses políticos e econômicos, que menos está fazendo a testagem de pessoas pelo Covid-19. Reportagem da Folha mostrou que equipes de atenção básica em várias cidades e estados afirmam que a subnotificação ao Ministério da Saúde de casos suspeitos tem sido gigantesca. Em alguns casos se fala em até 30 para 1, ou seja, quando se notifica um caso, esconde-se 30 outros casos. Até a quarta-feira, dia 8 de abril, o país registrou 34.905 hospitalizações por síndrome respiratória aguda, o que representa alta de 277% em relação ao período de 2019. Então, na verdade, gente, por síndrome respiratória aguda, o que se chama de SARS, nós tivemos quase 35 mil internações. E nós estamos trabalhando no texto com 17.800. Está na cara que no mínimo é o dobro de casos, no mínimo é o dobro de mortes, mas infelizmente, como em tudo no Brasil, se esconde, se mente, se distorce para não revelar o crime, para não mostrar a incompetência, a prevaricação, a corrupção, a ladruagem, a bandidagem, seja lá o nome que você quiser dar. Os idosos continuam sendo as maiores vítimas do coronavírus.
Do total de mortes, 78% ocorreram em pessoas com mais de 60 anos. Nós que, nesta série de reportagens baseada nesse título, este já é o terceiro programa, analisamos por faixa etária o número de mortes. A distribuição etária tem uma relação também com a influenza. Lembrando que a influenza é o nome que se dá no jargão médico à gripe. Podem ser casos de co-infecção, disse o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, ou Anderson Oliveira. Pois é, gente, às vezes o sujeito é internado com uma gripe forte, se diagnostica como uma gripe, mas na verdade ele está infectado pelo Covid-19. É isso que quis dizer o secretário Anderson Oliveira. Ao todo, 74% das mortes também tinham ao menos um fator de risco, como doenças associadas, em especial cardiopatias e diabetes. Ou seja, o sujeito, na hora de fazer o atestado de óbito, coloca lá que ele morreu por doença cardíaca, quando na verdade a doença cardíaca foi agravada pela contaminação do Covid-19. Estão entendendo as tramóias, as mutretas, as mentiras, para não se falar a verdade no caso? Entre as pessoas com menos de 60 anos, chama a atenção a ocorrência de asma e obesidade. O secretário executivo do Ministério, João Gabardo dos Reis, ressaltou a necessidade de manter medidas de distanciamento social em locais com maior incidência de casos. Aqui nós já falamos para vocês, precisou sair de casa? Use máscara, luva, porque se você tomar contato com uma maçaneta, o vírus consegue sobreviver exposto a estas condições por 12 horas. Use uma luva, vá à farmácia, adquire a sua caixinha de luva barata, de látex, de PVC. Use uma luva, além, é claro, da máscara. Deixe os calçados fora de casa, evite que os animais entrem dentro de casa. Higiene mais o quintal se você tiver animais. Se você lava uma vez, lave 2 vezes, porque a situação vai diminuir para você, o risco vai diminuir. Evite sair de casa e se proteja. Segundo ele, a previsão da pasta é que esses locais atinjam o pico de casos entre o fim de abril e o início de maio. Não, gente, modelos matemáticos mais sérios, inclusive eu os divulguei nas minhas redes sociais, no Instagram, @Sorzal, ou no Facebook, Carlos Maza, ou aqui mesmo, né, na aba comunidade, eu divulguei o trabalho do Físico Experimental, que é um canal que eu recomendo, um canal modesto como o meu, mas que faz um trabalho muito sério. O rapaz lá é um professor experiente de física e utilizou o modelo matemático correto, a curva gaussiana, ou gaussiana, como você quiser, em homenagem a um dos maiores matemáticos da história, que foi Carl Friedrich Gauss. E, na verdade, o pico será no dia 16 de junho, quando o Brasil, então, tiver registrado 506 mil casos. São 3 meses para o crescimento da doença e 3 meses seguintes para o declínio. Ou seja, desde que a gente tenha juízo e siga a quarentena. Ele diz, no entanto, não ter críticas em permitir uma medida nas mudanças das medidas de distanciamento em outros locais, com baixo registro de casos, estrutura suficiente de leitos e equipamentos de proteção. Nestes casos, a pasta recomenda medidas de distanciamento seletivo voltados para públicos vulneráveis. Ou seja, aqui você já vê o Gabardo sendo pressionado pelo interesse do governo a divulgar aquilo que o governo quer. Ou seja, uma quarentena rigorosa em áreas com casos e uma quarentena vertical
ou seletiva em áreas onde nós tenhamos menos casos. Mas eu vou repetir, nós ainda não atingimos o ápice da doença que dará no dia 16 de junho. Mas é isso, gente, a gente virá para mais 1 ou 2 programas, este que foi o 3º programa com 141 novos registros de mortes, número de vítimas no Brasil vai a 941, publicado na Folha de São Paulo, na sexta-feira, dia 10 de abril. É isso, ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.